Olá, alunos da 321 e da 331 da Escola Major Alcides. Vamos à aula de hoje. Como eu bem lembrei vocês na aula passada, eu já tinha trabalhado com vocês a equação geral da reta e a equação reduzida. Só que nós vamos trabalhar agora com a equação reduzida da circunferência, como mostra aqui a figura. Tá? Assim como tem a equação geral da reta, tem a equação geral da circunferência, só que será na próxima aula que nós vamos estudar isso. Hoje nós vamos estudar a equação reduzida da circunferência. Então, como é que acontece? Isso tudo é para mostrar de onde vem essa fórmula aqui, que está de vermelho. Essa fórmula aqui é da aula de hoje. Vocês terão que decorar essa fórmula e aprender a substituir os valores. Então, vamos lá. Aqui está a circunferência, ela está no primeiro quadrante do plano cartesiano, onde aqui é o eixo do x e aqui é o eixo do y, certo? Aqui no centro, representado pelo C, você vai ter um xc e um yc. Aqui onde está o ponto P, você terá um x e um y bem aqui, onde forma o ponto P. O que acontece? A distância do ponto P ao ponto C, que é a mesma, é o raio. Poderia ser em qualquer lugar também aqui, do centro até a extremidade da circunferência. Essa fórmula aqui, vocês lembram bem que é a fórmula da distância entre dois pontos. Então, seria a distância do C para o P. Então, seria assim, ó. xp menos xc ao quadrado mais yp menos yc ao quadrado. Que lá no exemplo que eu dei para vocês era o ponto A e o ponto B. Lembram? Agora você vai substituir por esses valores. O que acontece? Quando você substitui a distância D, que seria do C até o P, por R, que é o raio, só vai mudar esse valor. Então, aqui fica R ao quadrado, porque eu tirei a raiz, lembra? Tirei a raiz, fica R ao quadrado, que é igual a X, que é esse X bem aqui, menos XC, que é esse valor bem aqui, mais, ao quadrado, né? Mais Y, que é esse Y bem aqui, menos YC, que é esse valor bem aqui, ao quadrado também. Então, eu só tirei da raiz. É a mesma fórmula da distância entre dois pontos. A diferença é que no lugar do D de distância, eu coloco R. Agora, nós vamos a um exemplo de como aplicar essa fórmula em um determinado enunciado de uma questão. Vamos lá? Bom, como vocês podem ver aqui no exemplo de como escrever a equação reduzida da circunferência, então, seja a equação que eu mostrei para vocês, ela está invertida, ó. Esse r ao quadrado estava para cá, agora eu coloquei para lá porque vai facilitar o nosso cálculo, tá bom? Então, vamos lá. Escreva a equação reduzida de uma circunferência de raio 8 e centro 5 para x, né? X e menos 7 para y. Então, esse é o centro da circunferência. Eu não vou precisar desenhar, mas lembra lá do exemplo que eu passei anteriormente para vocês. Agora eu vou resolver este exemplo aqui, tá bom? Vamos lá, então. Então, vamos lá. As duas informações mais importantes, ele deu no enunciado da questão. A primeira é que o raio é igual a 8 e o centro dessa circunferência, representado pelo C, é formado pelo par ordenado, que vai ficar 5 para x e menos 7 para y. Como é que eu vou resolver isso? Então, para isso, eu vou precisar dessa fórmula aqui que eu expliquei para vocês, que é x menos x do centro ao quadrado mais y menos yc do centro ao quadrado. Isso tudo igual ao raio ao quadrado, certo? Então, vai ficar como aqui? Vamos substituir o que nós temos. Nós não temos só os valores do centro, então vamos substituir aqui. Então, vai ficar assim, ó, x menos, que no caso é 5, ao quadrado, mais y menos yc. Nesse caso aqui, gente, vai ficar menos 7. Fecha outro parêntese ao quadrado, igual a r ao quadrado, ou seja, 8. Aí você vai colocar 8 ao quadrado. Já parou? Não, você vai resolver a sua conta ainda. Então, vai ficar assim. X menos 5 ao quadrado mais y mais, ó, menos com menos dá mais 7 ao quadrado, igual... Isso aqui você não vai deixar 8 ao quadrado, você vai colocar 8 vezes 8, que dá 64.
Portanto, eu vou cobrar 3 questões dessa no exercício para vocês fazerem, tá bom? Ela vai dar um tempinho aqui para tirar tipo um print para você estudar. O enunciado da questão é esse aqui, ó. Deu para filmar? Então, esse é enunciado, tá bom? Nos vemos no exercício.